Bom dia, bom dia. E vamos para mais um dia de live aqui pelo Instagram. Como é que vocês estão? Bom dia, Gabriel. Gabriele Daglanol. Bom dia, Juliana. Master Organizer. Bom dia. Todos os dias nós estamos aqui com o nosso Café com Negócio e recebendo dicas diárias de como nós podemos fazer para melhorar a nossa convivência, melhorar as nossas atitudes perante as pessoas que estão junto conosco, né? E estamos, depois de fazer 100 dias de lives consecutivas sobre o livro O que as pessoas de sucesso fazem, né? Como agem. Agora nós estamos no caminhar desse livro maravilhoso aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E hoje nós vamos aprender, né? Debater sobre mais um princípio. Nós estamos hoje no princípio 11 desse livro maravilhoso. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. Então, no decorrer desses dias, o que a gente já aprendeu? São 30 princípios que existem nesse livro, né? Esses princípios, esse livro foi escrito com base no curso que o próprio Dale desenvolveu, num curso chamado DCC, Dale Carnegie Course, que existe desde 1912. Em 1930, ele resolveu escrever esse livro. E com base nesse livro é que ele desenvolveu esses 30 princípios. E esse livro é copiado, é servido como base por muitos outros livros. Ele não imaginava que ia ser, foi o legado que ele deixou. Então, pense, se você está pensando um dia em escrever um livro, ele não tinha tanto sucesso assim como tem agora. Bom dia, mãe! Ele não tinha tanto sucesso como tem agora, mas ele plantou. E quando a gente planta, a colheita é obrigatória. Veja só, esse foi o legado que ele deixou. Então, a gente já aprendeu 10 princípios, né? O primeiro dele, não critique, não reclame, não condene. O segundo, aprecie honesta e sinceramente. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Terceiro, desperte um desejo forte na outra pessoa, ou seja, tente ao máximo fazer ela ter entusiasmo. Quarto, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa, demonstre interesse. O quinto é sorria. O sexto, lembre do nome das pessoas. O sétimo, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar de si. Bom dia, Lu, bom dia, Josi, sejam bem-vindas. O oitavo, fale de coisas que interessem a outra pessoa. A nona, faça a outra pessoa se sentir importante e com sinceridade. E outra que nós aprendemos também, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E hoje nós vamos aprender a célebre frase, nunca diga que o outro está errado. Então, se você não tiver certeza que consegue acertar nem 55% das vezes, por que deveria ter certeza que os outros vão acertar? Ou seja, hoje a lição é justamente nós compreendermos e perdoarmos a atitude dos outros. Ou seja, quando a gente fala você está errado, é natural que a outra pessoa vai tentar revidar, porque ninguém quer que o outro se incomode com o ego, né? Ninguém quer ter o ego afrontado. E quando a gente afronta, nós ferimos sentimentos. E quando ferimos sentimentos, a gente não consegue mais, automaticamente a outra pessoa vai revidar. Então, muitas vezes nós somos reativos e nós usamos aquela frase, eu vou provar que isso está errado, eu vou provar isso e aquilo. E isso é errado, pois a maneira mais sutil e elegante que existe é você falar aquela célebre frase, eu respeito a sua opinião, eu entendo você, eu vou refletir sobre isso.
mas eu tenho a minha opinião. Bom dia, Paty, seja bem-vinda. Então, sempre nós precisamos estar atentos com aquilo que nós falamos, como nós nos posicionamos. Você nunca arranjará problemas ao admitir que pode estar errado. Você não está dizendo que está certo, mas também não está dizendo que está errado quando você fala, você está errado. Lembra que quando a gente acusa, e hoje eu falei isso, inclusive uma vez aqui na live, quando você aponta um dedo para a pessoa, você está apontando 3 para você. Se aquilo que você julga na outra pessoa, uma vez eu estava até no curso do Deio, e daí eu olhei, a mulher era advogada. E eu olhei, eu falei assim, meu Deus, mas uma calça jeans branca, rasgada, e a mulher é advogada. E daí eu pensei assim, rápido eu lembrei, nossa, mas olha a lição do livro, se eu tô julgando os outros, é sinal que eu tô vendo isso em mim. É sinal que de alguma forma isso também tá em mim. E eu comecei a olhar para o que eu tava vestindo no dia. Falei assim, nossa, eu reclamo, julgo os outros pelo olhar, mas eu tô aqui, né, de calça e tênis, num evento que eu deveria de estar de sapato. E daí eu entendi que a gente sempre, quando for julgar alguém, é porque nós temos isso um pouco dentro de nós. Então nós temos que cuidar até com o que nós estamos pensando no nosso dia a dia, né? E isso é automático, nós somos ensinados assim, nós somos ensinados muitas vezes a falar até mal das pessoas, a fazer uma fofoca, porque isso a gente aprendeu culturalmente. Mas é uma postura errada. O mais diplomático que a gente conseguir ser, mais nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. Mas isso não quer dizer que você vai concordar com o seu adversário. A Andressa já colocou aqui, avalie-se a si mesmo. Exatamente, né, Andressa? Então, a gente sempre tem que se posicionar assim. Nunca faltar com respeito com os outros. Nunca apontar o dedo e dizer que está errado. E uma maneira gentil, uma maneira diplomática, uma maneira correta de fazer isso é falar, eu respeito a tua opinião, eu concordo com a sua opinião. Você não está concordando com a pessoa, você está concordando dela poder emitir a opinião dela, né? E essas habilidades, gente, é muito legal, porque à medida que você vai lendo, vai aprendendo sobre esses princípios, nós vamos comunicando, nós vamos melhorando a comunicação com todos à nossa volta. Eu lembro que uma vez foi me ensinado assim, que eu nunca devo falar, porque você fez isso, porque você fez aquilo, para alguma pessoa, seja colaborador, marido, filhos. Você tem que sempre falar o que você está sentindo, o que eu tô sentindo. Eu tô triste porque você fez isso. Eu tô chateada porque aconteceu isso. Eu estou me sentindo prejudicada com essa tua atitude. Então você não tá falando, não tá apontando o dedo, você tá falando do que você sente. Então, e a outra pessoa, ninguém quer que o outro se sinta responsável, né? Se você, por exemplo, Andressa, chegar e falar pra mim, Ruth, eu tô me sentindo chateada com aquilo que você me falou. Eu vou me preocupar em fazer ela se sentir cada vez melhor para sair esse sentimento dela. Porque assim, eu estou chateada com aquilo que você falou. Quer dizer que eu tô magoada por uma atitude dela. Então, é muito mais comprometedor para mim arrumar isso, porque ela tá falando como ela se sentiu mal. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. E assim, nós conseguimos alinhar a comunicação de modo que a pessoa se preocupe mais em não nos magoar, em não nos prejudicar, em ver que nós estamos se sentindo prejudicados de alguma forma com a atitude dela. Gente, esse livro é incrível, né? Olha quanta técnica que a gente está aprendendo em apenas 11 dias estudando ele, né? E assim
essas técnicas isso existe desde 1912, quando ele começou a dar esses cursos nos Estados Unidos, e muitos livros foram escritos baseados no que tá nesses princípios. Então nós temos sempre que prestar atenção, principalmente na hora de se comunicar. A maneira de como você comunica é a maneira que as pessoas vão te enxergar. A Andressa comentou aqui, dentro da etiqueta social, o mais importante é deixar as pessoas confortáveis. Olha só que importante, veja só. E esse é um dos princípios da comunicação também. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. E o quanto nós prestamos atenção no dia a dia. Por isso que já disse que nós temos que ser uma pessoa que é HGP, né? 10% nós temos que olhar para o histórico, para a nossa história de vida, para trazer de lá fatos que podem nos ajudar. 70% nós temos que estar aqui no presente, ou seja, no G, governando as nossas emoções, governando as nossas palavras, entendendo as pessoas que estão à nossa volta, e só 20% nos projetos HGP, histórico, governo, projetos. E por que isso? Porque quanto mais consciente, mais presente a gente está nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, naquilo que nós estamos fazendo no aqui e agora, isso que vai construir um legado para o futuro. Isso que vai fazer com que nós estejamos mais confortáveis e fazer as pessoas se sentir bem ao nosso lado. Bom dia, Vetinha. Bom dia, Vânia. Sejam bem-vindos. Érica também. Que saudades, Érica. Então, esse foi o 11º princípio que nós aprendemos hoje desse livro maravilhoso, e como é importante você mudar um detalhe na comunicação que pode fazer toda a diferença na hora de você conversar com alguém, principalmente numa hora de intimidade. Demonstre respeito pela opinião dos outros. Nunca diga você está errado. Então, a comunicação que a gente tem que falar no lugar, eu concordo com você, eu respeito a sua opinião, obrigada por se expressar dessa forma, mas nunca você bata de frente com alguém. Então, vamos revisar quais foram os 11 princípios até aqui. Primeiro deles, não critique, não condene, não reclame. Parece aquele livro do Paulo Vieira, né? Poder da autorresponsabilidade. Segundo, aprecie honesta e sinceramente o que a pessoa tem a dizer. Terceiro, desperte o entusiasmo nos outros. Ajude as outras pessoas a ficar entusiasta. Quarto, torne-se verdadeiramente interessado. Demonstre interesse nas outras pessoas. Olhe nos olhos na hora que ela estiver falando com você. O quinto é sorria. Um sorriso transforma qualquer ambiente. Tem um filme, inclusive, do sorriso, que o cara sorri e ele espalha pelo vagão todo do metrô. Não sei se vocês já ouviram esse filme, é maravilhoso. O sexto, lembre do nome da pessoa. Uma coisa que eu aprendi quando e eu esqueci de falar isso na live quando tinha esse dia, quando você conhece alguém, por exemplo, eu conheci agora a Vetinha, e daí eu tô conversando com a Vetinha. Então, uma maneira de você gravar o nome dela, enquanto você tiver os primeiros 5 minutos conversando com ela, você repete o nome dela. E daí, Vetinha, o que aconteceu? Vetinha, e daí como estão as coisas? Vetinha, e daí como que você fala sobre isso? Então, se você repetir pelo menos 5 vezes, a primeira vez que você tiver com a pessoa, o nome dela fica mais fácil para você gravar. E quando você se afastar dela, procure anotar. Uma maneira muito boa de você guardar nomes é anotar. Também é por isso que eu sempre, quando eu tô com alguém, eu procuro já gravar o contato no celular, porque é uma maneira é uma técnica que eu uso, eu estou escrevendo o nome da pessoa. Sétimo, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar de si. Quando você está numa conversa e você para ouvir, a pessoa se sente mais feliz com o que tem a dizer, se sente mais acolhida por você.
Fale coisas que interessem as outras pessoas. É o 8º princípio. Ou seja, existe uma regra que a gente sempre tem que levar em conta, que as pessoas gostam de falar de si mesma, da família, do trabalho, do hobby ou de viagens. São 5 regras básicas. Então, se você está numa conversa, não sabe como começar uma conversa, pense sempre nesses 5. É como se fosse uma árvore. A família, o trabalho, os hobbies, viagens e dela mesma. Então, são maneiras que a gente tem de começar, de engajar uma conversa. 9, faça a outra pessoa se sentir importante, faça com sinceridade, faça um elogio para ela ou apresente ela com alguém dizendo uma frase positiva, conectando as pessoas, e isso assim é algo que eu faço até naturalmente, e eu vejo que as pessoas se sentem amadas, acolhidas, importantes quando a gente fala dessa forma. O 10º, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando a discussão. Daí eu ensinei também nesse dia a prática de você parar e respirar, contar até 10, né? Deixar pra lá, e eu tenho praticado bastante isso, tem feito muita diferença. E eu sou muito reativa, gente. Pode não parecer, mas o meu natural é ser muito reativo. Então, pra mim, esse princípio 10 é desafiador. Respeita a opinião dos outros, nunca diga você está errado. Ou seja, use agora a partir de hoje, e a nossa bandeira aqui a partir de hoje é usar a frase: respeito a sua opinião, concordo com o que você se expressou, obrigada por me dar a sua opinião. Às vezes você até não quer nem saber da opinião da pessoa, mas ela acaba emitindo. Obrigada pela tua opinião. Simples assim, né? E amanhã nós vamos aprender algumas técnicas de, quando nós estivermos errados, reconhecer o erro rápida e enfaticamente. Quanto mais rápido a gente reconhecer o erro, falar para outra pessoa, independente do que for acontecer, é uma habilidade que a gente ganha com a outra pessoa, né? É um respeito maior que a outra pessoa passa a ter por nós quando a gente chega e sinceramente fala: poxa, eu errei. Gera inclusive mais conexão, né? Quando a gente mostra as nossas fragilidades. Ontem de manhã a gente teve uma palestra maravilhosa no clube com a Ellen Moreno, que ela falou muito sobre a questão de fragilidade. Eu olhei para as 40 mulheres que estavam lá e eu vi assim o quanto os olhos brilhavam, né? De como é normal todas as pessoas, todos nós, e às vezes a gente acaba se fazendo de forte, mas o quanto é bom a gente mostrar também as nossas fragilidades, porque isso faz com que as pessoas se conectem a nós, né? Com que as pessoas respeitem mais a nossa dor, e também porque cada um de nós, né, tem as suas fragilidades, ninguém é perfeito. E essa foi a nossa aula de hoje, né, a nossa live do Café com Negócios de hoje, o princípio 11, né, demonstre respeito pela opinião alheia, nunca diga você está errado. Olha aqui, já alguém que estava ali na palestra já se pronunciou aqui. A palestra foi maravilhosa, também achei, foi mesmo. A Ellen transformou o nosso coração ontem, né? Conectou nós mais ainda, né, com a verdade, com o nosso legado, com aquilo que a gente veio para fazer. E é isso, gente, já tem uma reunião agendada agora 9h30, eu vou encerrando essa live, quero agradecer a presença de todas vocês. Pati, você tá chegando agora e eu já tô saindo, mas eu vou deixar a live salva para quem perdeu. Esse foi o 11º princípio e amanhã nós vamos aprender então o próximo princípio e assim a gente vai cada vez mais aumentando o nosso repertório. Regiane, seja bem-vinda.
Vamos cada vez mais aumentando o nosso repertório de como se comunicar melhor com as pessoas, de como fazer as pessoas se sentirem melhor à nossa volta. Gratidão por compartilhar esse princípio. Eu que agradeço, Andressa, você ficou aqui desde o comecinho, me encheu de coração. É muito importante quando você coloca o coração, quando você está numa live. É um princípio que inclusive nós vamos ver no livro Roxinho que tem desse autor, que quando você está numa live, você colocar coração, você mostrar respeito, você sempre conversar, e eu super entendo, porque essa hora todo mundo tá fazendo alguma coisa, coloca o celular para ouvir, mas continua se arrumando para o trabalho ou tomando café, então é super compreensível. Galera, quero agradecer a presença de todos vocês e espero vocês então para amanhã às 9 horas, em mais 8h57, né, 9 horas, e mais um Café com Negócios por aqui. Tchau, tchau!